E aí, tipos de circuito. Quando a gente começa a falar de circuito, nós vamos ter alguns tipos, sendo ele o circuito série, circuito paralelo e circuito misto. O que isso quer dizer? O circuito série é aquele que tem componentes ligados a um após o outro, ou seja, de forma que permite um só caminho de passagem de corrente elétrica. Assim, a corrente que passa por uma lâmpada é a mesma que passa nas demais. Observe o circuito. Pronto, considera que, apesar disso aqui ser um símbolo muito utilizado para resistência, a gente pode utilizar isso daqui como considerando que fosse uma lâmpada. Aí, ó, vamos supor que nós tivéssemos 4 lâmpadas aqui sendo alimentadas por uma fonte de tensão. Veja que eu nem me preocupei aqui em colocar a fonte de tensão. O que eu quero aqui é a compreensão nesse momento. O circuito série, geralmente, a entrada de um componente, ela é interligada na saída de outro. Isso que determina série. Então, ó, olha só a corrente, ela flui, vamos considerar uma fonte aqui de energia alternada, por exemplo, e aqui tudo lâmpada. Ó, para que a corrente que vai sair dessa fonte vai passar no meu circuito, ó, como é um circuito em série, e olha a condição da carga, ó, todas as lâmpadas, a gente considera que vão ser a mesma carga, são lâmpadas iguais. Todas elas, ó, ela está passando 2 amperes aqui, por exemplo, pela lâmpada. Ah, isso é muito pouco, não se prenda isso agora, isso daqui é só efeito de entendimento, beleza? Para quem tem mais conhecimento, pô, 2 amperes vai passar numa lâmpada? Não, é muito, não é assim, é só a compreensão que está sendo pedida aqui. Então, ó, a entrada desse componente está interligada na saída desse, e assim sucessivamente. Visto aqui uma fonte de tensão e a mesma característica de todas as cargas, a corrente que vai passar aqui, ela só tem um único caminho. Ou seja, é a mesma pegada, tá? Conservação de energia. Então, se tem ida, tem que ter volta. Então, sempre... O sistema é um fluxo, é um ciclo, beleza? No entanto, a tensão da fonte se divide proporcionalmente à resistência dos diversos componentes do circuito. A tensão em cada componente chama-se queda de tensão. Conhecendo a queda de tensão em cada resistor, pode-se calcular a queda de tensão da fonte. Então, pronto, aqui, ó, agora é tensão, veja. Isso aqui são lâmpadas. Essas lâmpadas, elas estão ligadas em série ou paralelo? Estão em série, né? O Vzinho representa um voltímetro. O voltímetro de cada lâmpada aí, ele está ligado em série ou paralelo de cada lâmpada? Pronto, essa aqui é a diferença e a compreensão já deu para ver que vocês entenderam. Vocês daí, compreenderam essa questão de série e paralelo quando eu falo? Série em relação ao circuito. Um componente, a entrada de um componente está sendo interligada na saída do outro. Agora, em termos do multímetro, o multímetro está sendo conectado, os multímetros estão sendo conectados em paralelo da carga. Isso vai de encontro com a medição de tensão que a gente fez lá atrás. Então, ó, aqui é o seguinte, aqui eu tenho uma fonte, e lembrem-se que está relacionado à fonte de tensão. E aí, aqui, as lâmpadas, as cargas, ó, em cima de cada uma, você vai ter um valor diferente. Por que isso? Porque aqui elas têm valores diferentes de resistência. Se fosse a mesma resistência, aí você teria justamente o mesmo número entre elas, e a soma delas, ó, tudo isso vai dar a fonte total. Então, por exemplo, EF, ele está falando tensão 1, tensão em cima da lâmpada 1. E2, tensão em cima da lâmpada 3, 2, né? E E3 em cima da lâmpada 3. Logo, não tem como... Se aqui eu estou medindo 50, aqui eu estou medindo 60 e aqui eu estou medindo 80, aqui não tem como eu medir outro valor senão a soma de tudo que está aqui. É igual. Então, a EF vai ser igual ao quê? É só eu somar todo mundo. Isso acontece, não tem como dar valor diferente. Se está valor diferente, é alguma coisa errada que está acontecendo.
alguma análise ou algo do tipo, mas quando você mede, não tem como, por exemplo, você estar gerando energia em outro ponto a não ser na fonte de energia. Olha o nome, fonte de energia. Então, se a fonte de energia ela tem um valor 100 volts, não tem como você medir separadamente as cargas e encontrar valores que, quando somados, deem mais que 100 volts. Não tem como. O teto ali vai ser os 100 volts. Então, agora, E1 80 volts, ou seja, a fonte de energia é de 80. Aí você tem ali, isso. Aí você tem o R1, R2 e R3. Aqui em cima ele está me dizendo que ele tem 15 volts. Aqui ele tem 25. Então 15 com 25 vai dar 40. Aqui ele está me dizendo que tem 80. Então quanto que vai ter aqui? É o que sobra, né? Então você pega aqui, aqui eu fui fazendo passo por passo. Só que como eu quero saber quem está aqui, aí eu isolo o E2, aí tudo que o E1 e o E3 vai para lá com sinal inverso. Aí eu copio o ET, que já estava aqui, aí o E1 ficou negativo, porque ele foi para o outro lado, e o E3 também. Aí eu posso justamente colocar esse cara aqui em evidência, porque ele tá repetindo. Aí eu coloco esse termo aqui e faço aqui a soma desses, 15 mais 25, vai dar 40, e aqui o 80 subtraindo esse cara. Aí no final, 40 volts. Assim como foi visto que a corrente é igual em qualquer parte do circuito, então, independente da resistência, a corrente ali vai ser igual. O circuito, então, a tensão total é dada pela seguinte equação, que é a lei de Ohm, mesma coisa. Lembra lá o I? I é que? É o que? O I, vocês lembram? I, falando da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm relaciona três grandezas: tensão, corrente e resistência. O E é a tensão, beleza. O I é a corrente, a resistência o R é a resistência. Se eu quero encontrar a resistência, qual que vai ser a manipulação? Resistência é o quê? Não, sim, é isso mesmo. É o R, beleza, que é o V dividido por I. Quando a gente manipular lá naquele triângulo, a gente vai ver que é o V dividido por I. Beleza. Aqui, dividindo cada termo de E pela corrente I, você vai ter o quê, Desse lado da igualdade, eu faço para todos os termos da igualdade aqui. Então, aqui, se eu dividir por eu estou dividindo porque eu quero comprovar que a resistência total vai ser a soma das resistências dos componentes, ou seja, de cada ponto daquele da lâmpada. Então, se eu dividir por I, mas quem que é V sobre I? Que representa tensão sobre corrente é resistência. Então, eu posso reescrever, assim concluindo que a resistência do circuito série é igual à soma das resistências parciais. Pela lei de Ohm, que é a primeira, a gente pode reescrever. O E sobre L lá vai dar ET sobre I, vai dar RT. Aí depois o E1 sobre I, R1, e assim sucessivamente. Então, eu entendo aqui que num circuito em série, a resistência equivalente, ou seja, a resistência total, ela é a soma das resistências parciais que tem no circuito. Então, eu saio somando quando está em série, beleza?